E ela mediu entre dom, o que tinha dom, e aquele que se esforçava. E eles chegaram à conclusão de que 75% das pessoas bem-sucedidas não nasceram com dom, mas se esforçaram mais do que os outros. Isso vale para o mundo inteiro. É disso que nós estamos falando na parábola. Na prática, Deus quer que a nossa vida seja mexida quando a gente, por exemplo, não gosta de alguma coisa que está acontecendo. A gente pare um pouco de dizer, essa é a vontade de Deus. Deus quer assim. Ou às vezes deixando até futuro, se Deus quiser, não. Nós precisamos aprender a tirar um pouquinho Deus desse foco. Porque ao contrário, é Deus que está esperando as nossas atitudes. E a gente devolve a bola para Ele? Não, é a gente que vai ter que arrumar a nossa jogada. Tem coisas que não vale, não tem como a gente dizer, se Deus quiser. Não tem nada que Deus quiser. Deus já te mostrou o caminho, Deus já falou com você. Abre a Bíblia, vai aprender, sai para a rua e vai trabalhar, meu amigo. Não tem Deus, não é Deus. Deus já fez o que tem que fazer. E decida de uma vez por todas que crescer não é antibíblico. Enriquecer não é antibíblico. Ter lucros não é antibíblico. Fazer negócios não é antibíblico. Entenda isso de uma vez por todas. E outra, não tenha medo de ser feliz. Porque às vezes a gente tem uma falta modéstia dentro de nós. Você já percebeu? Que quando a gente chega num ponto da nossa vida e a gente percebe que agora vai, a gente trava. Porque a gente fica pensando, fulano de tal não conseguiu. Será que isso é da vontade de Deus? E a gente começa a bagunçar tudo. Tem que romper essa linha e acreditar que mediante aquilo que você acreditar em Deus, se você colocar todas as tuas fichas em Deus, vai dar certo. Pronto. Diga comigo, se eu colocar todas as fichas em Deus, vai dar certo. Pronto. Não esqueça disso. Mas tem que ser em Deus. E Deus está na coragem, está na capacidade, está no estudo, está no buscar caminhos melhores, está em melhorar o salão, está em melhorar... Deus está em tudo isso, gente. Pense em coisas que Deus não gosta. Deus não gosta de sujeira. Deus não gosta de bagunça. Deus não gosta de desarrumação. Deus não gosta de desordem. Onde tiver isso, não tem Deus, irmãos. Onde tiver isso, não tem Deus. Olha... Vocês pensem, por exemplo, nesse aspecto, que uma das características que mostram quem é Deus é a beleza. Você sabia disso? Agora, não é beleza estética. A beleza é o casamento da bondade e da severidade, por exemplo. E Deus é mostrado como um ser de beleza, do belo. Uma das características vitais. E se nós temos parte de Deus, nós também temos que refletir beleza em nossas vidas. Temos que refletir beleza. Nós temos que transformar o que é feio em bonito. Se for preciso, troca o espelho, meu amigo. Às vezes quem está errado é o espelho. Você já pensou? Se o espelho está te enganando, irmão, joga fora e põe outro. Sabe, eu brinco assim, mas nós precisamos dar um baile na vida. Nós precisamos fazer um contorno até que as coisas entrem no eixo como Deus quer. E às vezes, gente, não é simples não. Às vezes a gente tem que rebolar. Aliás, quanto mais rebola é mais gostoso. Quanto mais se aperta é mais gostoso. Quanto mais tem que dar jeito, mais vale a pena. Então é isso. Não tenha medo de ser feliz, de lucrar, de crescer, de se desenvolver, porque evangelho é isso. Assusta você ouvir isso?
Espero que não. Para a lei rabínica, enterrar o dinheiro era a forma mais segura contra o roubo. Ou seja, o que quem que era não tem nome a figura, mas ele tinha 3 características, né? Quais eram as 3 do rapaz? Mau, negligente e inútil. Para esse fulano, ele não estava errado, ele estava agindo de acordo com a lei. E aí vem uma questão: e se o dinheiro fosse enrolado num pano, a pessoa era responsável por qualquer perda ou prejuízo. Ou seja, isso era imposto por lei, ele tinha o direito de fazer isso. Mas nem tudo que nós temos o direito de fazer é o melhor para a gente fazer. Você percebe que a gente às vezes só fica no raso, não penetra nada. Nada que a gente pega para fazer a gente vai a fundo. Começa um monte de coisa e não chega ao fim, nada. Já perceberam isso? Como é fácil da gente desfocar. A gente desfoca facinho, irmãos. E a internet, viu, meninos, é uma armadilha poderosíssima nesse aspecto. Porque já está provado entre estudantes, como os jovens, por exemplo, que nós vivemos uma geração de um monte de gente que sabe um pouquinho de tudo, mas não sabe muito de nada. Isso é terrível. Nós vivemos uma geração que sabe um pouco de tudo, ele sabe de tudo. Ele é um Einstein da internet. Ele sabe de futebol, ele sabe de advocacia, ele sabe de natação, ele sabe de guerra, ele sabe de comércio exterior, ele sabe um pouquinho de tudo. Mas se você aprofundar com perguntas, você percebe que o cara não sabe de nada. Ele não sabe quais são as pessoas importantes, ele não tem o estudo aprofundado sobre como as coisas aconteceram, ele não sabe a parte histórica dessas questões todas, e aí vai indo o mundo. Enquanto isso, as grandes empresas estão buscando pessoas aprofundadas em coisas. A empresa não quer um cara que sabe de tudo, ele quer um cara que seja um bom engenheiro químico. Pronto, é só isso que ela quer. Não precisa ser psicólogo para fazer isso, não precisa saber de encanamento. Não, ele só quer um engenheiro químico. E não acha. Não acha porque é tudo barrela, tudo mediano, tudo pela metade. Não se aprofundou, não teve uma pós-graduação numa área. Pessoas desfocadas. Isso é terrível. Então, às vezes, a questão não é obedecer a lei, porque obedecer a lei não é difícil. A questão é ir além daquilo que a lei pede. Ou seja, nós temos que ampliar a lei. A lei é fria, nós temos que tornar a lei eficaz. O cara não estava errado. Agora, estava errado os outros dois? Havia alguma ordem para os dois investirem dinheiro? Não. A lei só previnha a questão daquele que tivesse que guardar coisa dos outros. E o cara foi abrir uma brecha na lei lá, onde ele encontrou que ele podia guardar só o dinheiro do patrão, e ele não precisava fazer mais nada. Ele fez, ele estava de acordo com a lei, não estava? Mas não é o suficiente. Nós precisamos encontrar na lei o espírito da lei. Por que existe? Ela existe para que a gente cresça através dela, não é para que a gente fique encrunhado nela. Jesus inverte esse entendimento. Ele considerou errado enterrar Salento. Incrível. Não que a lei por si estava errada, não é nada disso, a lei estava certa, mas Deus não queria só isso, Ele queria alguém que fosse mais longe. Você percebe? A lei está certa, não é questão de lei errada. Quem está errado é o bananão que foi lá guardar dinheiro, achando que ele cumprindo a tabelinha da Bíblia estava tudo certinho. Não é isso. Tem que descobrir o que a Bíblia quer dizer, não o que ela diz. Eu já disse isso a vocês.
A palavra de Deus se define por aquilo que ela esconde, não por aquilo que ela revela. Guarde isso. Guarde o que eu estou dizendo, que isso é uma forma de interpretação da vida. A palavra de Deus se esconde atrás daquilo que nós não lemos. Escuta isso. Jesus então considerou errado enterrar. Ele acordou com esse entendimento que tempo é dinheiro. Eu sempre pensei nisso. Que tempo é dinheiro. Nós não podemos levar isso a ferro e fogo, interpretando que nós temos que gastar todo o nosso tempo com uma coisa específica. Não, o tempo tem que ser dividido e bem dividido. E cada coisa que a gente faz tem que ser tempo com qualidade. Não pode ser qualquer tempo, tem que ser tempo com qualidade. Mas tempo é dinheiro. Em que sentido que tempo é dinheiro? No sentido que todo o tempo que nós temos, nós precisamos usar para alguma coisa que vale a pena. Ah, mas eu vou para a praia. Então tem um passeio que vale a pena. Não está errado ir para a praia, mas tem que ser. Não vá achando que a praia é a solução para os meus problemas. Não. Tem a ver com como preparou a viagem, tem a ver com o que vai conversando no carro, tem a ver com o clima que é criado durante o trajeto. Chegar na praia é só consequência, gente. Vocês percebem? Porque às vezes a gente se ilude. Eu vou mudar minha vida em 180 graus. Pois é. Na verdade ela muda para 360 graus. Ela gasta um tempão para voltar no mesmo lugar. E não aprende nada. O mestre esperava que seus servos buscassem ganhos materiais. Jesus queria isso na parábola. Esperava que ao invés de serem passivos, guarda essa palavra. Você se considera, nós, se considera uma pessoa ativa ou passiva? Responda para você. Você é uma pessoa dominada por desafios ou por medo? Você sabe disso. Gente, eu não estou falando que é errado ou certo, viu? Eu não, Jesus está. Nós precisamos, gente, nós precisamos crescer. Não é ficar ouvindo historinha. Não, nós precisamos crescer. Para que serve a Bíblia para nós? Essa é a pergunta. O que eu faço com a minha Bíblia? A parábola enfatiza a necessidade de trabalho e de criatividade. O que está em questão aqui, onde está a criatividade aqui? Na atitude dos dois. Talvez num tempo onde ninguém investia. Gente, quando tem lei, o que é o normal? O normal é todo mundo fazer o que a lei manda. Então o normal é pegar o dinheiro e enterrar. É assim que a lei fala. E tem gente que briga por causa disso. Se alguém quiser mudar isso, tem gente que briga por causa dessas coisas. Na igreja às vezes. Ah, mas não é assim, nós não aprendemos assim, Pois é, gente, o mundo muda. Tanto o mundo muda que Jesus está dizendo aqui, gente, está certo, enterrar o dinheiro é uma forma de segurança, mas hoje, no nosso tempo, dá para fazer melhor do que isso. É isso que Jesus está dizendo. Dá para ser melhor. E aí surge o insight chamado criatividade. Criatividade é uma das palavras mais importantes da história da humanidade. Criatividade. Guarda essa palavra, escreva essa palavra, pendura essa palavra na sua testa. Criatividade. O que eu faço para tornar as coisas mais gostosas? Como que eu transformo algo cinzento em algo colorido? Como que eu transformo o bem em mal? Como que eu transformo bênção em maldição? Nós precisamos achar isso em Deus, irmãos. E aí eu respondo. Primeira coisa eu já respondi. Sai do raso. Não fica só naquilo que é mandado você fazer.
Quais são as duas classes de pessoas que nenhuma empresa quer mais? Quais são? Lembra? Lembra quais são? Eu já falei isso. Aquela que não faz aquilo que é mandado, e aquela que só faz aquilo que é mandado. Essas duas pessoas nenhuma empresa quer mais. Vou repetir: aquela que só faz o que lhe mandam e aquela que não faz o que lhe mandam. As duas características de pessoas e funcionários as empresas não querem mais. Eles querem pessoas ativas, criativas. Quando eu penso em criatividade, eu penso logo em Deus, gente, criando a moçada. Imagina Deus. Às vezes tem gente que acha que Deus estava meio entediado quando Ele criou o homem. Eu não duvido não. Porque há uma pergunta filosófica que persiste. Por que Deus criou o homem? O que faltava para Deus? Você já pensou nisso? Porque Ele precisava de sarna para se coçar? Bom, Ele conseguiu. Mas Ele queria, Ele que quis. Ele criou porque Ele quis. Só existe um motivo para mim, na lucidez da mente, que me leva a entender o porquê Deus os criou. É porque Ele precisava de alguma coisa diferente dele. Porque a visão da unicidade é entediante. Isso é. E nós sabemos que é. Tudo que se torna monótono, a gente não quer, porque entedia. Pode perceber. E nós somos resultado daquilo que Deus pensa. Depois você pensa nisso melhor. Eu penso que Deus me criou porque Ele queria alguma coisa diferente dele. Para mim, o homem foi criado por causa disso. A parábola enfatiza a necessidade do trabalho e da criatividade. E ela coloca a preguiça no mesmo nível daquele que cumpre a lei. Gente, isso é muito sério. Você espera que você, fazendo tudo certinho, em relação à igreja, que é quem determina a nossa vida. É a igreja que determina a nossa vida. Você imagina que ao cumprir alguma coisa, você pode ser recriminado por isso? Não, eu não. Se eu fiz certo, está certo. Se está escrito, está certo. Eu não posso ser recriminado por isso. É assim que pensava o... Vamos dar um nome para ele? Qual o nome que você quer dar aqui pro rapaz aqui? Totó? Ou tonto? Tonto. Tonto é bom. Vamos chamar ele de tonto, porque daí a gente tira o negócio de ser bobo. Não é ser bobo, é tonto, é um nome. Jesus pega... Veja, gente, isso aí não é uma história real. Isso aí é uma coisa da cabeça de Jesus. Tudo criação da cabeça dele que está querendo passar uma mensagem. Não é uma história real. Ele olha e fala que o tonto, ele cumpriu a lei, mas ele não presta para nada. Não é assustador isso? Para quem está na igreja? Claro que é. Meu amigo, como que eu posso ser chamado de mau, negligente e ainda de inútil? Você gostaria de ser chamado de inútil? Ninguém gosta. Ainda mais quando a gente fez o que é certo. Pois é. E aí a gente então tira uma definição do texto, que é: não basta fazer o certo. Guarde isso. Diga agora comigo: não basta fazer o certo. Não basta fazer o certo. Isso não é coisa minha, da minha cabeça, aqui é o texto. Não basta fazer o certo.
O certo é para os medíocres. Só o certo, não certo. Só o certo é para os medianos, para aqueles que se conformam, para aqueles que têm preguiça, para aqueles que são negligentes, para aqueles que são irresponsáveis. A busca por segurança. O servo fracassado, o servo fracassado agiu crendo numa segurança humana e perfeita. Veja, olha que uma coisa vai ligando a outra. Ele fez o que era certo, ele não errou. A justificativa dele é que ele precisava se precaver. Primeiro, ele não podia correr risco do patrão dele. Oh, gente, o que os outros fizeram? O que está escrito? Onde é que nós lemos mesmo? Ah, é no 25. Você vê que há uma incógnita aqui, dos dois que fizeram o dobro. Não diz o tipo de negócio que eles fizeram. É interessante isso. Vamos imaginar hoje, o que você acha que o que ganhou 5 e o que ganhou 2 fariam com o dinheiro? O que vocês acham? Exclua colocar na poupança, porque colocar na poupança já é uma prerrogativa que o próprio patrão já falou que é uma coisa. A última coisa que vocês podiam fazer é colocar na poupança para ganhar 0,10 por mês. Mas era uma forma. Então exclua colocar na poupança. O que vocês acham que esses dois fizeram com o dinheiro do patrão? O que vocês acham? O que você acha, irmão Cláudio? Hã? Não dê risada não. Não, é sério isso. Bitcoins. Que mais? Comprar imóveis e vender. Mandarli estava falando de uma coisa esses dias. Que era, Mandarli? Diga. Lembra que estava falando de alguma coisa que comprava fundos? Gente, para aqui. Não tem mais esse negócio de enterrar dinheiro. Isso aí foi lá 2000 anos passados. É hoje. O que a gente vai fazer agora? Para a gente não se tornar um tonto. É isso. Ou vocês estão achando que as coisas do diabo, a gente está nessa ainda que é do diabo? Ah, porque esse negócio tem a ver com 666. Pelo amor de Deus, meu irmão, acorda. Enquanto tem gente achando que é um monte de... Tem gente que está passando por cima de tudo. Que mais? Vamos, os mais pé no chão. A gente está falando por enquanto com pessoas que não quer o dobro, que quer 10 vezes mais. Tá bom. Quem é que diz que não dá para ser 10 vezes mais? Misture esforço com fé. Misture esforço com criatividade. Misture esforço com vontade. Gente, só Deus sabe onde você vai chegar. O teu negócio vai dar certo. Aquilo que você planejou vai prosperar. Que mais? Gente, o que você vai fazer com o seu dinheiro? Vai guardar? Gente, vai deixar igual os portugueses falam, embaixo do colchão? É uma tradição aqui. Não tem muito problema, porque é um dinheiro que vale bastante, não vai se perder. Mas tem coisa melhor para fazer hoje. Hoje Portugal está
atônito ao perceber que ele está sendo invadido por pessoas que vieram aqui para acabar com tudo. Gente, os estrangeiros chegando aqui, se puder, vai arrancar até o tutano dessa terra. Escuta o que eu estou dizendo. E as pessoas não estão percebendo. E enquanto muita gente está nesse lenga-lenga, eu não sei se eu volto para o Brasil, ou se eu fico aqui, eu não sei se eu vou para a China, ou se eu vou para o Afeganistão. Enquanto isso, tem gente que está ficando rico, meu amigo. Não define a vida. Defina a vida. Será que esses aqui não investiram numa moeda do exterior? Pode ser, mas com foco naquilo que é a sua vida. Não transforme a tua vida num sonho. Põe o pé no chão e invista o que você tem hoje. Não se preocupe em fazer um monte, porque aí entra Deus, irmãos. Às vezes a gente fica preocupado, mas eu não tenho nem 200 euros para guardar por mês. Mas quem é que falou que tem que ser 200 euros? Hoje a gente estava ouvindo um judeu dizer o seguinte, eu achei muito interessante, que quando Salomão mandou a gente guardar um pouquinho para cada dia, a raiz da palavra é punhado por punhado. Punhado por punhado. O que é um punhado, gente? É os nossos tataravós que falavam isso, não era? Pega um punhadinho e guarda. Pega outro punhadinho. Quando você guardar, já são 2 punhadinhos, não é só um, não. Você acha que é na tua mão que está a bênção? Não, é a bênção do Senhor que faz você enriquecer. Comece com um punhadinho hoje, um punhadinho amanhã. Tente guardar 1 euro por dia, 2. Honre a Deus com as suas primícias. Primeira coisa, honre a Deus com as suas primícias. Não esqueça, gente, isso tem que ser norma. Você tem que imaginar que quando você não entrega a sua primícia, você vai ser fuzilado pelo anjo Miguel. Ele vai te fuzilar. Tem que pensar assim. Vai morrer. Punhado por punhado. É isso que Salomão disse. Punhado por punhado. A capacidade de sucesso nos negócios, nas bolsas de valores ou num banco de investimento também é um talento. Olha, escuta aqui o que eu tenho para dizer para vocês. Isso é muito sério. Existem muitas formas de nós pensarmos em investimentos e empreendedorismo hoje, mas há uns 15, 20 anos atrás, eu estou falando eu, ainda mais jovem, pensava o seguinte: o futuro será da prestação de serviços, lá no Brasil. E ninguém tirava isso da minha cabeça. O futuro será da prestação de serviços, aquilo que era chamado de terceiro setor. Parem um pouquinho, por favor. Parem um pouquinho. Vai ser da prestação de serviços. Há 20 anos atrás eu pensava nisso. Gente, passou 5, passou 10, passou 15, o terceiro setor está engolindo a economia mundial. Tem muita gente que acha, eu quero ser patrão. Gente, às vezes ser patrão não é bom. Depende. Não se iluda. Para cada um Deus tem um negócio de um jeito. O importante é que tenha a bênção de Deus. Comprar. Às vezes comprar não é bom. Tem investimento que a gente gasta um dinheirão, e às vezes vai trazer pouco resultado para a gente. Tem gente que está vivendo hoje só de alugar. Aluga carro, aluga casa para morar e não quer entrar em grandes dívidas. Porque se aluga um carro hoje, por exemplo,
faz o contrato de 1 ano, paga X por mês, aquele negócio te dá X de lucro por ano, você não tem despesa com IPVA, como que é outro nome que dá aqui, você não gasta com seguro. Pois é. Então cada um tem um jeito. Outros preferem ter uma empresa, tá bom. Quem tem uma empresa tem que saber que vai ter muito mais dor de cabeça. E tem que estar preparado para isso. Não há nenhum problema. Agora, cada um que se alinhe dentro daquilo que nasceu para ser. E o terceiro setor chegou e engoliu tudo. Vocês percebem? Vejam, por exemplo, essas empresas de internet, de online. Gente, engoliu tudo. Não tem funcionário, a gente não vê nada. Como outros dons, não deve ser desperdiçado, mas usado em sua plenitude para a glória de Deus. E a ganância é um risco espiritual. Aí é uma questão que ameaça todos nós, independentemente de nossa riqueza ou vocação, e não tem a ver somente com nossa condição financeira. E encerrando, a parábola dos talentos implica que a inatividade ou o desperdício de talento e empreendedorismo incita a ira de Deus. Deus não gosta de pessoas, assim como as empresas não querem mais quem só faz o que pede. E quem não faz o que pede, parece que Deus também não gosta desse tipo de gente. Quando eu digo não gosta, claro que é em sentido particular. Ele se aborrece. Mesmo não tendo desperdiçado o talento, mas o enterrado, o que a lei permitia, o mestre chama o servo de mau e preguiçoso e o expulsa. Tipo, eu não quero mais ver você na minha frente. Você não presta para nada. Já pensou se Deus... Já pensou se o pastor fizer isso na igreja? Bom, hoje em dia, né, não sobra ninguém, né? Hoje em dia cada um faz o que quer mesmo, né? Escolhe a igreja que quer congregar de qualquer jeito. Hoje em dia não tá fácil, né? A igreja virou um mercado de 5ª categoria, né? Onde Deus está longe de ser a direção, né? Além da preguiça, o servo não mostra nenhum arrependimento e ainda encontra desculpa para ser mau, preguiçoso e inútil. Qual que é a desculpa que ele dá? O meu patrão é duro. Gente, como a gente arruma desculpa para não fazer, né? Como a gente arruma desculpa para continuar do mesmo jeito. Porque meus pais não fizeram, meus avós não fizeram. E a gente vai arrumando desculpa, porque a gente tem medo. Por medo do fracasso, ele se recusou até mesmo a tentar ter sucesso. Por medo de fracassar, a gente normalmente tem medo de arriscar. Eu tenho uma comigo. Se arrependa daquilo que não deu certo, mas tente. Porque se você não tentar, eu acho que a dor vai ser muito maior. Porque se não der certo hoje, um dia vai dar, você tenta de novo, até dar certo. Agora, se você não tenta, gente... O empreendedorismo exitoso do primeiro servo não ocorre às custas da ganância. E terminando, precisamos ter cuidado para que a nossa fé religiosa não louve ou promova o comportamento endêmico do servo preguiçoso que foi expulso do convívio do mestre. Gente, escute bem. Nós precisamos aceitar o fato de que tem gente melhor do que nós, em tudo. E na igreja também. Cada um tem um dom diferente do outro. Não adianta eu querer fazer o que o outro faz, nem o outro querer fazer aquilo que eu nasci para fazer. Cada um tem o seu dom. Mas a medida de Deus é capacidade. Não vem com outra conversa que não há. Os 3 servos receberam de acordo com a sua capacidade. Então aquilo que nós queremos fazer, nós temos que nos esforçar para fazermos da melhor forma. Estudar,
buscar jeito e melhorar. A parábola dos talentos sugere a superioridade moral da livre iniciativa, do investimento e do lucro. E termina: todas as pessoas de fé devem trabalhar tenazmente para acabar com a divergência entre a religião e a economia. A economia foi feita para nós, irmãos. O dinheiro foi feito para nós. Se existe um povo que Deus quer que enriqueça, são aqueles que o servem. Se existe prosperidade, está aqui dentro dessa casa, da igreja do Senhor. Por isso, nesta noite, glorifique a Deus. Coloca a tua vida na mão de Deus com tudo que você tem. Não tenha medo de arriscar, porque Deus vai te colocar no lugar onde você sempre desejou. E digo mais, vai te colocar além daquilo que você desejou, mais longe ainda, se você tiver coragem de fazer aquilo que Ele não está dizendo para você fazer, mas você vai se arriscar pela fé. Entre no mundo da fé, irmãos, que onde há fé não existe nenhuma impossibilidade. É isso.